Olá, minha gente, tudo bem? Eu sou Robson Pinheiro, estou aqui para falar com vocês de um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre os bastidores do Encontro Mundial dos Guardiões da Humanidade. Eu, Robson Pinheiro, e meu amigo Marcos Leão. Não é, Olá, Marcos? pessoal. Oi, Robson, tudo bem? Marcos já com o uniforme do Encontro Mundial 2017, Já estou a postos, né? Não dizem que o sol não pega o espiritualista, o espírita na cama? Pois é, o encontro não me pega sem camisa. Pois é, minha gente. E vamos falar sobre o Encontro Mundial 2017, uma retrospectiva, os bastidores desse encontro, mas antes, até para situar vocês, muita gente que está chegando agora não sabe quem patrocina o Encontro Mundial, o que é esse colegiado de guardiões da humanidade. A gente pretende pincelar um pouco para você que ainda não sabe o nosso histórico de vida, né? De vida espiritual, ter uma noção de como surgiu, não é, Marcos? A proposta do colegiado. É bom a gente conversar sobre isso porque é um movimento que tem chamado a atenção de muitas pessoas no Brasil e no mundo. É um movimento que nós temos também um número expressivo de pessoas participando conosco em tudo isso que o colegiado tem a oferecer, né? Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, e sanar algumas dúvidas e algumas fantasias que as pessoas criam, que é natural, com relação a se tornar candidato ao trabalho com os guardiões. Pois é. Uma das coisas que marcou bastante o início do colegiado foi quando ocorreu um problema lá por 2010, 2011, na Coreia do Norte, né, que vem criando problema há algum tempo. E desde alguns anos, uma das características do meu trabalho é o desdobramento. E eu venho desdobrando com um grupo de amigos que até então não os conhecia fisicamente. A gente tinha uma ligação energética, emocional, espiritual, sempre fora do corpo. E aí, nesse período que ocorreu essa dificuldade lá na Coreia do Norte, os espíritos convidaram a gente, nos convocaram para um trabalho fora do corpo. Eu estava, por esta ocasião, fazendo uma atividade doutrinária, de palestras mesmo, em Portugal. E depois a gente iria para a França, para outra palestra na França, e passar também em Espanha. E nesse período eu estava na cidade do Porto, quando o espírito Jamar nos convocou, e aí ele falou que teve uma dificuldade muito grande, muito intensa mesmo, porque precisava da ajuda de vários médiuns desdobrados, não só da equipe que já estava habituado a trabalhar juntos com os guardiões, mas de outros médiuns também desdobrados. E aí ele convocou médiuns espíritas e médiuns umbandistas, né, para trabalharem desdobrados fora do corpo. A maioria deles não tinha naturalmente consciência desse trabalho, mas tinha um coração muito bom. O que ocorre é que quando esses médiuns estavam fora do corpo, ao invés de ajudar os guardiões nas tarefas, né, começaram a brigar entre si. Aí os espíritas, os médiuns de cultura espírita, os de cultura umbandista, começaram a discutir entre si e atrapalharam, né, quem que era melhor, que um era mais forte do que o outro outro era cheio disso e daquilo. E o que os guardiões fizeram? O Jamar foi e criou uma cúpula em torno desses médiuns, e ele disse que por 15 noites consecutivas ele teve que isolar os médiuns. A energia que deveria ter canalizado para resolver o problema lá na Coreia do Norte, teve que canalizar para isolar os médiuns, porque eles estavam discutindo entre si. E aí veio o chamado. Quando eu estava então na cidade do Porto, aliás, uma cidadezinha bem próxima do Porto, eu não me lembro o nome da cidade agora. Aí a Irmina, uma amiga lá da Bélgica, me liga e convocando urgente para a gente se reunir na cidade de Lisboa, todos os agentes que até então trabalhavam juntos. A cidade que você estava era Cascais. Não era Cascais. A casa da Virgínia? Não. Nós ficamos conhecendo a Virgínia nesta ocasião, sim. Após essa reunião. E aí fomos fazer um trabalho em Lisboa. Aliás, eu acho que íamos fazer um trabalho
mais ao norte, né? E aí resolvemos passar em Lisboa, ficar 3 dias lá. E no segundo dia, então, nos encontramos em Lisboa, essas 12 pessoas, para receber as orientações do Espírito Jamar. E aí ele falou que ele daria um tempo para que a gente pudesse fazer um colegiado de agentes dos guardiões através da preparação de pessoas, não só espíritas, não só umbandistas, mas agora voltadas para a espiritualidade de uma maneira independente, sem se filiar a esta ou aquela doutrina ou religião. E eles iriam passando através do desdobramento os temas, os estudos e trazendo outras pessoas desdobradas também para participar, e a gente iria passar esses estudos nos colegiados presenciais, né? E aí surgiu inicialmente o colegiado de Belo Horizonte, São Paulo e da Bélgica. E aí depois ficou, um mês depois, os demais colegiados da Europa foram se estruturando. Inicialmente foram um total de 11 colegiados, até que chegou um momento que a gente viu que não dávamos conta. Recebi um convite de... ser presencial, né? Presencial, a gente não dava conta. Não seria prazeroso você viajar uma vez por mês para a Europa. Mas não dá para viajar, né, gente? Uma vez por mês. Então comecei a fazer viagens assim. Eu ia a cada 3 meses e a cada vez que eu ia para a Europa, eu visitava 2, 3 colegiados. Só que isso ficou desgastante, financeiramente impossível. E eu discuti com a Hermina que me ajuda na coordenação do colegiado, somos nós dois à frente, eu e ela, o Harold e o Andrews também, e aí o restante do grupo, né? Cada um coordena um colegiado em seu país. Eu falei assim, poxa, eu recebi um convite agora para o Japão, um outro convite para onde, gente? Para os Países Baixos ali, não me lembro o nome direito dos países, sei que eram 3 países. Eu falei assim, eu não dou conta de estar viajando tanto assim, porque é um desgaste, não tem idade para isso. É muito desgastante você submeter a clima, fuso horário e financeiramente manter uma viagem dessa. Eu falei assim, vamos formar o colegiado online. E aí foi um pega para capar. A Hermina muito veemente, não, porque no colegiado online não tem jeito da gente ver as pessoas com as quais a gente está lidando. É muito perigoso isso. Você lidar com essas pessoas. Tudo bem, mas o presencial nós não damos conta de fundar mais colegiados, né, Marcos? É muito difícil. É totalmente, né? Porque paralelo a essa atividade que desenvolve no colégio, no colegiado dos guardiões, existem também as demais instituições que compõem o grupo, que também... graças a Deus, no decorrer do tempo, as nossas atribuições elas têm se diluído e diminuído, porque estão entrando outros voluntários e pessoas que estão assumindo. Mas mesmo assim, é uma coisa muito complicada esse deslocamento, em função de todas essas atividades que a gente desenvolve, inclusive as atividades profissionais, né? Então, o colegiado online ele veio suprir essa nossa deficiência e até com mais propriedade, porque a partir desse momento a gente abriu um maior número de pessoas estudando, participando, e foi então os espíritos que dizem, né? Há uma necessidade sanada, uma outra logo aparece, né? E aí, como, seguindo as preocupações da Hermínia, né? Congregar, não todos, que é impossível, mas a grande parte dessas pessoas que estão no colegiado, num único momento, num único instante, e aí foi... nasceu a ideia do Encontro Mundial. É lógico que estou resumindo para vocês, que um programa não dá para falar com todo detalhe assim, né? Mas uma coisa que merece ser dita é que o Jamar falou, para não ter, o Jamar, o guardião superior, que deu origem a todo o nosso trabalho, ele falou para a gente não ter a ilusão de que todas as pessoas ficariam no colegiado. Não, porque muita gente não queria ter trabalho de dedicação integral aos guardiões, né? Muita gente vem cheio de esperando novidades, fazer uma coisa e outra, e quando vê que a gente tem que aprofundar, estudar, para aí na medida da nossa capacitação e trabalhar, as pessoas vão desistindo. E isso para nós já é algo evidente até no trabalho presencial mesmo, né? Até isso. Quando a pessoa vê assim, eu tenho que estudar para fazer isso, bom, como é que você vai fazer sem estudar? Estudando a gente já erra, né? Aí surgiu essa ideia de um encontro, como fazer para congregar essas pessoas e nós falarmos a elas
de uma maneira única, ter um contato direto, né? Aí, e elas também trocarem. E elas também trocarem uma experiência conosco, né? E tudo, e com os demais, né? E aí, como nós já tínhamos a experiência do Entre Médiuns, que foi um sucesso. Que foram 18 anos de evento que a gente fazia para 400, 450 pessoas, por que não um encontro mundial dos Guardiões da Humanidade? E isso facilitaria, como facilitou de 2017, veio gente de Portugal, veio da Inglaterra, veio da Espanha, veio... Nós fizemos Suíça... eu nem sei mais de quantos. Foram muitos. E a gente fez, inclusive, com uma proposta de homenagem, né, o desfile das bandeiras. Exatamente. Com os países que estavam presentes. E eu acho que o encontro 2017 ele foi um marco justamente porque desenvolveu em nós essa característica de unicidade, trabalhando com a diversidade, porque para nós foi um público inédito, assim, olho no olho, 1000 pessoas ali. E abriu a possibilidade da gente desenvolver ainda mais os recursos online, né? Então foi uma troca de mão dupla, porque 2017 realmente foi um marco nas nossas vidas e na vida das pessoas com esse encontro mundial. Mas aí aparece ainda outra coisa, já que vamos reunir 1000 pessoas, como reunimos em 2017, os espíritos falaram, então vamos aproveitar essas pessoas. Nós não vamos deixar tanta energia... à toa por aí. Então, que tal a gente começar um trabalho nesse evento de fazer aquilo que os espíritos chamaram, que os guardiões chamaram de ajuste vibratório, que seria nada mais, nada menos do que modular a frequência do perispírito das pessoas com a frequência dos seus guardiões particulares, visando futuros trabalhos de desdobramento, de doação de ectoplasma, de doação de energia, porque eles estão precisando de parceiros, mas parceiros mais constantes e determinados. Aí eu peguei e falei assim, puxa vida, vai ser uma coisa muito boa. E deu pano pra manga, né? Porque o povo, como sempre, começa a falar mal de tudo, né? E as pessoas, elas não conseguem, assim, nós também, né? Em alguns momentos, se aperceber, estuda-se tanto, fala-se tanto em egrégora, em sintonia, em afinidade, em ajustamento vibratório, e quando a gente propôs isso, as pessoas disseram assim, nossa, mas quem não vai ter esse ajustamento, como é que não sei o quê, e não é nada tão complicado, era simplesmente colocar as pessoas num patamar energético aproximado do que é a proposta dos Guardiões da Humanidade e oferecer uma certa facilidade, vamos assim dizer, no momento em que um em outro, ou um grupo em si, fosse requisitado para uma ação, seja na dimensão física, na dimensão espiritual, absorver o conteúdo das intuições que eles iriam oferecer em todo esse processo de educação que a gente está vivendo. Então, era isso. E mais do que nunca, por exemplo, é muito mais fácil você ter 1000 pessoas no mesmo ambiente e fazer esse trabalho neste ambiente, né? Do que você visitar 1000 pessoas em cidades diferentes. Imagina o desgaste vibratório dos guardiões indo aqui e ali. Aí tem que peneirar quem é que está mais capacitado ou não, quem é que está mais sensível ou não, quem é que está só por curiosidade por o que vai acontecer, porque muita gente faz por curiosidade mesmo. Aí eu quero ver o que vai acontecer, e não com desejo de ser útil, né? Pelo fenômeno em si, né? E é lógico que, estando juntos no encontro desse, e no encontro patrocinado pelos guardiões, ou seja, só estarão ali guardiões superiores. E é bom afirmar aqui, me veio à memória aqui agora, quando nós, do colegiado, falamos de guardiões superiores, nós não estamos nos referindo aos Exus, tá? Da Umbanda e do Candomblé. Tá? Não se refere aos Exus, por mais que nós tenhamos contato com eles e por mais que eles auxiliem no trabalho. E que em alguns momentos são parceiros, inclusive em ações decisivas. Mas os guardiões que patrocinam o colegiado de guardiões são os guardiões que tomam conta do destino espiritual do planeta Terra. Os Exus, eles trabalham no Terra-Terra, na horizontal, são parceiros nossos nos trabalhos de segurança energética e pessoal, mas não são eles que coordenam esse trabalho do colegiado. Isso é bom ficar muito claro, porque tem gente surgindo aí falando que os Exus que estão envolvendo... Não são.
Cada equipe é uma equipe. Trabalham juntos, sim, mas cada um Obedece uma hierarquia. dentro da hierarquia, dentro da sua capacitação. Então imaginem vocês um evento em que os guardiões superiores, os guardiões planetários, estão patrocinando e colocam ali todo o seu potencial, todos os seus técnicos, os seus especialistas. É muito mais fácil, num ambiente só, proceder a isso que eles chamam de ajuste vibratório, ou seja, dessa proximidade, dessa frequência de vibração do perispírito das pessoas com o perispírito dos outros agentes desencarnados. O que favorece, tanto ali no local, quanto posteriormente, a doação de ectoplasma, a doação de energia, o desdobramento e uma série de coisas, né? Nós tivemos mais de 200 pessoas no evento que conseguiram desdobrar durante o evento, percebendo as coisas. Nós tivemos mais de 300 doando ectoplasma e sabendo que estavam doando e percebendo isso sendo retirado delas intensamente. E foi um momento excepcional. O evento em si, ele a cada instante era uma provocação que a gente fazia no público presente, seja através das palestras, aquela coisa toda, das intervenções artísticas, que foram geniais. Mas a doação de ectoplasma, esse ajustamento e essa doação de ectoplasma foi algo unânime. E a gente fica depois se perguntando, mas por que isso se deu com tanto êxito? É justamente pelo que você falou, né? Porque todo ambiente, todo processo físico e extrafísico culminou, levou, focou a pessoa nesse processo de expansividade e doação. Então, facilitou o trabalho dos guardiões superiores, teve maior qualidade, a intensidade desse recurso doado foi tão expressiva que eles foram capazes de usar para as urgências daquele momento e ainda reservar, guardar para futuras intervenções, como aquelas que a gente fez posterior lá em Brasília. Exatamente. Né? Porque um dos objetivos maiores naquele momento seria a extração de ectoplasma para abastecer, digamos assim, as reservas dos guardiões, porque eles não têm ectoplasma lá, só os encarnados que têm. Então, para abastecer essas reservas e serem utilizadas no momento que o Brasil estava passando ali em 2017, né? Que foi um momento bem delicado. E depois nós vamos falar como isso foi utilizado daqui a pouco, né? Mas a gente estava aproveitando todo mundo ali para um treinamento intensivo. E agora a gente está com um treinamento mais do que intensivo, né? Porque gente, é um desafio. Vai ser genial. A gente vai ampliando cada vez mais, né, Marcos? Tudo isso, né? Às vezes as pessoas nos ouvem conversar sobre esses assuntos e nos pronunciarmos assim, seja fisicamente ou pela internet, e algumas não conseguem entender o porquê desse nosso entusiasmo e desse otimismo, dessa alegria até em participar desse projeto. Mas é justamente porque, em alguns instantes, na maioria das vezes, a gente vislumbra o resultado positivo. Não só da ação do fenômeno em si, que é uma coisa interessante, extraordinária, seja lá o que for, mas também pela ação transformadora que esse movimento colegiado mundial tem oferecido e esse encontro mundial de 2017 ofereceu às pessoas nessa troca de experiência. Isso é muito positivo porque só estreita a relação entre nós encarnados aqui que fazemos parte do colegiado e os verdadeiros donos da ideia, os que coordenam tudo, que são os guardiões superiores, né? Então isso gera na gente um contentamento muito grande. Por isso a gente fica tão feliz em comentar essas coisas. E uma coisa que aconteceu no Encontro Mundial 2017, que é digno de nota e foi importantíssimo, é que o próprio Guardião Vatabi incorporou, que isso raras vezes ele fez ao longo dos anos, né? E foi conversar com algumas pessoas que deveriam... Na plateia, né? Uma plateia. No público lá, em geral. Quando terminou, ele foi conversar com pessoas que estavam sendo convidadas a fundar o colegiado presencial em suas cidades. Então, quase que foi uma convocação do espírito Vatabi, né? Pessoal dele, que é o coordenador dos Guardiões da Noite, lida com magos negros nas esferas extrafísicas e hoje ocupa o lugar que Jamar ocupava, né, porque Jamar ascendeu para uma outra função.
Então, isso foi muito, muito expressivo, porque depois disso, e com as reservas, vocês têm noção, o tanto que foi importante a doação de ectoplasma, de vocês que foram, de quem permaneceu ali até o final conosco, que logo após nós empreendemos um trabalho em Brasília, na Câmara dos Deputados, né, Marcos? Que foi marcante. Foi marcante, extraordinário o trabalho. E estamos para repetir isso também, após o Colegiado 2018. Nós fomos para Brasília, fizemos uma palestra dentro da Câmara dos Deputados para 300 pessoas lá dentro. Lá dentro formamos campos de força, campos de contenção, limpeza energética com vento solar. E depois juntamos na Praça dos Três Poderes, aproveitando a presença ali da nave espiritual dos Guardiões, a Estrela de Aruanda, né? Que estava estacionada acima da Praça dos Três Poderes, né? Para o espírita convencional, chamamos de aeróbus, né? Mas é uma nave espiritual, energética. E aproveitamos essa presença e juntamos vários grupos, 7 grupos, né? Que foram reunidos ali, da turma nossa, junto com o pessoal de Brasília que nos deu apoio. E veja bem, fizemos esse trabalho em Brasília e já deixamos estruturados o colegiado de Brasília, o colegiado de Caldas Novas e o colegiado de Goiânia. Então, esses 3 nós chamamos de Colegiado Brasil Central. Então, é uma turma extraordinária, ativa junto com os Guardiões. Vários estão desdobrando, fazendo trabalho. A gente se encontra do outro lado. E, gente, o Encontro Mundial 2017 provocou tudo isso. E aí, através disso aí também, o que fez? O estruturado colegiado de Niterói, já deu abertura para o colegiado do Rio de Janeiro, colegiado de Santa Catarina, colegiado Rio Grande do Sul. Vocês veem que tudo nasceu de um convite, de uma energia que foi movimentada ali no Encontro Mundial 2017. Falando em 2017, colegiado do Rio Grande do Sul, eu acabei passando mal na data que eu deveria ir lá, mas me aguardem, que eu breve estou entrando em contato com vocês para marcar a minha ida aí no Rio Grande do Sul e voltar em Santa Catarina também. Mas, gente, vocês veem o tanto de movimento que teve, tudo baseado no Encontro Mundial 2017. Não podemos dizer que foi infrutífero de jeito nenhum, não, porque se alastrou de uma maneira extraordinária. E as transformações, né, que as pessoas... Porque eu digo que eu sou uma das pessoas mais felizadas nesses encontros. Por quê? Porque eu fico no meio do muvucão. Eu fico no meio do povo. E aí a gente ouve as histórias, né, durante e depois do evento. E ao final do Encontro Mundial 2017, onde... todo mundo já tinha ido embora, eu, Mike e algumas outras pessoas, a Elaine, a gente estava na porta do hotel. A última van já ia sair, já estava indo embora. E a gente entrou para ir para o aeroporto e nós entramos dentro da van e as pessoas tão elétricas e efusivas como no primeiro dia, né, se despedindo e já se comprometendo a voltar o ano de 2018, que é esse ano agora. Mas a cena que foi mais marcante, assim, que eu achei incrível, foi um amigo nosso que ele é totalmente, a gente chama ele de ogro. Ele tá ouvindo e sabe. Ele vai saber quem é. É uma figuraça, mas é um ogro, né? Mas aí veio se despedir de nós com as mochilas. É uma selfie de tanta sensibilidade e delicadeza, né? E ele veio se despedir de nós com a mochila nas costas, chapéu, aquela coisa, barbudo, e abraçou a gente e tudo, e abraçou assim, saiu meio que abruptamente assim, mas a gente, sabe quando a pessoa começa a chorar e não quer dizer que tá chorando? Isso eu falei, você tá chorando? Ele falou, tô não. E saiu descendo a avenida lá, a rua lá do hotel. E isso, para nós que estávamos ali, era um grupinho pequeno, foi uma das coisas mais legais, porque a gente conseguiu chegar, né? Não é que ele é bruto nem nada disso, não. É o jeito dele, mas como você falou, é um poço de sensibilidade, uma pessoa que todo mundo gosta. Aqui no colegiado, quando ele chega, faz fila para abraçar ele. E faz mesmo, gente. Primeiro, né? Porque ele produz na gente um relaxamento total. Quebra todos os ossos. Quebra a gente todo. Mas faz fila para abraçar em função
desse coração grandão que ele tem. Mas isso representa muito o que o colegiado de guardiões propõe, né? E o encontro também, que é despertar o nosso melhor, a nossa sensibilidade, guardar a nossa individualidade como somos realmente, o que nos faz particularmente únicos, mas também despertar essa sensibilidade e esse entendimento de que a gente tem a condição de fazer coisas incríveis. E o colegiado, o Encontro Mundial, nos deu essa possibilidade. E agora que nós estamos preparando para 2018, supera muito a experiência do 2017. Você vai contar, não, né? Não vou contar. Você sabe o tanto que a gente é louco, né? Mas quando a gente é louco e é assessorado por espíritos tão bons que aproveita a nossa loucura para fazer realizações fantásticas, imagine então que está reservado para vocês uma experiência extraordinária, transcendental, uma verdadeira transposição de um portal que quando vocês entrarem no Encontro Mundial não estarão mais no planeta Terra. E os conteúdos irão das passar palestras para outra dimensão da sua vida, da minha vida, desta vida, né? Nós pretendemos um encontro em que os espíritos que nos coordenam possam interagir mais com todos nós de diversas maneiras em que não vamos momentos. falar. Não vamos falar como, mas é simples assim. Deles, se o pessoal teve a oportunidade, por exemplo, de sentar e ouvir uma palestra ao lado de um ET, ao lado do Gandalf e coisas desse sentido, vocês vão ver esse ano 2018. Enfim, vamos parar por aqui. Encontro Mundial 2018. Acesse enquanto tem vaga. Acesse o nosso site encontromundial.com. encontromundial.com, ainda dá tempo de você garantir sua vaga. Está conosco em Belo Horizonte em 30, 31 de março e 1º de abril. Eu aguardo você no Encontro Mundial 2018. Um grande abraço. Tchau! Belo Horizonte, abril de 2017. Os Guardiões da Humanidade materializaram na Terra uma de suas bases para receber seus agentes encarnados vindos de diversos países para 3 dias de imersão, intercâmbio e treinamento intensivo. Este foi o primeiro encontro mundial de Guardiões da Humanidade, momento em que a frequência vibratória de todos os agentes foi ajustada, visando uma intensa ação nos 2 planos da vida dali em diante. Quase um ano após o primeiro encontro mundial, no mesmo ponto do planeta, um portal interdimensional será aberto para um salto quântico entre 2 mundos. É preciso que os agentes dos Guardiões da Humanidade aprofundem seus conhecimentos, afinem o contato com os imortais e avancem mais um passo rumo à regeneração do seu planeta, a Terra. Inscreva-se no Encontro Mundial 2018. Acesse encontromundial.com.